se alegrar, que tem tempo de viver a promessa, que tem tempo de se alegrar na presença do Senhor. E eu quero nesta manhã te dar 3 tópicos importantes para que possamos esperar, porque o difícil é esperar a promessa. O difícil talvez não é enxugar as lágrimas, o difícil é esperar essa promessa que, como a nossa cantora Jane falou nesta manhã, aguardou por 25 anos. Existem pessoas aguardando por 10, por 15. Um homem que jazia enfermo naquele tanque, ele aguardou por 38 anos. O difícil é a espera da promessa. Como nós hoje, nesse dia a dia de correria, de internet, de Facebook, estamos esperando a promessa? Como nós estamos aguardando? Confiando ou murmurando? Ou sendo incrédulos? E esse é o primeiro tópico desta manhã que eu quero deixar para você. Para viver a promessa, eu não posso me comportar como a geração do deserto. Uma geração que hoje o mar se abria, como foi falado aqui, e há poucas horas ou há poucos dias já havia murmuração, reclamação, falta de água. Então o Senhor ele já quer nos alertar nesta manhã para eu viver a promessa. Eu preciso entender que eu não posso ter uma vida de murmuração. Uma vida incrédula, uma vida desacreditada, porque o meu Deus, o teu Deus, querido, nesta manhã, o inacreditável para você é o acreditável para Ele. O impossível para você é o possível para Ele. O impossível que você acha não tem como acontecer, não vai acontecer, Ele olha para você e diz: eu sou o Deus do possível. Eu faço realizar ainda quando todo mundo diz que não, eu entro nessa história, eu entro nessa peleja e realizo. O negócio é a gente conseguir esperar a promessa sem murmurar. É a gente ver tudo ao contrário. É a gente olhar para um lado e não ver esperança, não ver perspectiva. E esta viúva, ela tinha motivo de sobra para chorar. De sobra. Como a mãe vai sepultar um filho e não vai chorar? Mas o Senhor, Ele é o único que pode olhar para mim e para você e falar: não chores. Ele é o único. Porque muitas das vezes alguém olha para mim e para você e diz: não chore nessa prova, mas só quem está vivendo é você. Só quem sabe é você que está nesse processo. Mas o Senhor Jesus, Ele tem essa capacidade de olhar para mim e para você e falar: enxugue as lágrimas, levante a cabeça, não chores, porque eu tenho resposta para você nesta manhã. Eu tenho milagre vindo a caminho para você nesta manhã. O dono do milagre, Ele pode dizer: não chores, não chores. E quando Ele diz não chores, é porque Ele está dizendo: eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou concretizar para você. E a geração do deserto, ela murmurava mesmo, era incrédula. Mas a viúva, não diz a reação dela, mas quando Jesus disse para ela: não chores, mulher. Eu imagino a multidão, porque a Bíblia diz aqui nesse capítulo 7, do 11 ao 17, diz que uma multidão o acompanhava para o enterro. A multidão, talvez, ela não apareceu na hora que aquele filho teve a primeira febre. Será que a multidão apareceu quando aquela criança ficou doente? Quando aquele jovem ficou doente? Não, mas na hora de enterrar tem multidão. Na hora de enterrar o sonho, a multidão aparece. É para levar o esquife, é para carregar, é para dizer que não vai conseguir. Tem multidão, mas eu glorifico a Deus por essa multidão, porque a mesma multidão que está te acompanhando é a multidão que também vai ter que ver o teu sonho se levantar. Vai ter que ver o teu sonho reviver. Enxugue as lágrimas nesta manhã, porque você vai começar a viver a promessa de Deus. Enxugue as lágrimas, creia que aquele que diz não chores é aquele que é poderoso para fazer. Segundo recadinho para você nesta manhã, que você precisa viver para esperar a promessa. Para viver a promessa, eu espero aonde? Na palavra de Deus, não na palavra do homem. Eu não confio na palavra do homem, mas eu confio na palavra de Deus. Eu espero na palavra de Deus. Temos alguns exemplos aqui. Pedro, quando andou sobre o mar, está em Mateus capítulo 14, versículo 2, 29. Pedro, quando andou sobre o mar, o Senhor disse uma palavra para Pedro: vem. Uma palavra: vem. Todos os outros discípulos também estavam no mesmo barco. Todos estavam junto com Pedro. Mas parece que só quem ouviu vem foi Pedro. Porque só ele teve a coragem e a ousadia de sair do barco. Todos nós, às vezes, estamos no mesmo culto, no mesmo momento, nesta manhã ouvindo a mesma palavra, mas alguns vão ter coragem de enxugar as lágrimas para viver a promessa, e outros não, vão continuar desanimados, prostrados. Mas nesta manhã a palavra para a tua vida é: abre os teus ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. É tempo de enxugar as lágrimas, de levantar a cabeça. Irmã, você está falando isso porque não sabe a afronta, não sabe a pedrada. Ei, não preciso saber, quem te conhece é o Senhor. Quem te levantou foi Ele, quem te levantou, quem te tirou de mão forte foi Ele. Porque quem me tirou da mão de Satanás foi Ele. Quem me tirou do meio da Umbanda, do Candomblé, foi Ele. Porque outrora eu servia a Umbanda e meu esposo ao Candomblé.
E quando meu esposo chegou na minha casa, eu com 14 anos de idade, para pedir meu pai para me namorar, meu pai falou, não, tua mãe, Monique, tem que receber o preto velho para autorizar o namoro, porque aqui quem manda é ele. E eu glorifico o Senhor, que o Senhor mudou a minha história e a história do meu esposo. O Senhor mudou a nossa história. E Ele é esse Deus nesta manhã que vai enxugar suas lágrimas e vai mudar a sua história. Um outro exemplo de alguém que vive na palavra, querido, foi o centurião de Cafarnaum. Ele olhou para o Senhor Jesus e falou, Senhor, o meu servo, meu criado está paralítico. E o Senhor Jesus falou, vou até o teu lar. Ele disse, não, porque eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas se o Senhor der uma palavra que seja, ele vai ficar curado. Olha a confiança na palavra do Senhor. Olha, sabendo esperar e confiar na palavra. Outro exemplo em Josué capítulo 14, versículo 6. Caleb, ele disse assim, olha, Josué, tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés a nosso respeito. Caleb, ele perseverou, ele lembrava, não tinha problema, passado 40 anos, 50, 60, ele lembrava da palavra da promessa anos atrás. Será que nós conseguimos lembrar aquele culto que Deus levantou aquele vaso e veio marchando em nossa direção e pôs a mão no nosso ombro e prometeu algo? Será que a gente consegue acreditar e crer, Senhor, tu prometeu, eu sei que tu é fiel para cumprir. Tudo está ao contrário, o vento está batendo forte, o barco parece que vai naufragar, mas o Senhor, ele te faz nesta manhã lembrar que ele vai cumprir a sua promessa. Fiel é o que prometeu. Fiel é aquele que prometeu na minha e na sua vida. Um outro exemplo que eu gosto muito é a filha de Jairo. Jairo falou para o Senhor, vai na minha casa, minha filha está enferma. Quando Jesus chegou na casa dele, sabe o que acontecia? Todos choravam, pranteavam, e o Senhor olhou para aquelas pessoas, porque o nosso Deus, ele dá a palavra ao contrário mesmo, porque ele quer confundir. Ele olhou para aquelas pessoas e falou, não chorem, ela não está morta, ela apenas dorme. Não chores. E aí, sabe o que aconteceu em seguida? O povo, em vez de acreditar, começou a rir. A Bíblia diz no versículo 54 que riam-se dele. Quantas vezes não acontece isso na minha e na sua vida? Alguém diz, eu vou fazer, e quem está perto de você começa a rir. Começa a falar, duvido. Começa a debochar, fica desacreditado. Mas a palavra para mim e para você nesta manhã é o seguinte, quem tem que acreditar é você que recebeu a promessa. Quem tem que crer é você que recebeu a promessa. Não se importa com quem está rindo, não se importa com quem não está acreditando, porque o Senhor que disse, não chores, é o Senhor que vai entrar nessa peleja e vai levantar o teu sonho, vai levantar o seu milagre. Sabe quem eu admiro? É aquela mulher sunamita. Aquela mulher que ela teve um filho morto, morreu. E ela fez o quê? Fechou a porta do quarto e deixou o problema lá e foi atrás do milagre. Mas quando a gente entra dentro do quarto, fecha a porta junto com o problema e fica ali prostrado. Esquece que tem que ir pro culto, esquece que tem que adorar, esquece que tem que congregar. Porque Josafá, quando venceu a peleja, ele estava onde? De pé, no meio da congregação. Os filhos de Amon de Moabe estão vindo. Josafá, tu vai fazer o quê? Eu posso temer, eu posso ter medo, eu posso ficar apavorado, mas uma coisa eu não posso é me prostrar. Uma coisa eu não posso é baixar a guarda. Eu vou para onde? Eu vou para o meio da congregação. Josafá botou todo o povo em pé e falou para o povo, vamos jejuar e vamos louvar. Enquanto eles louvavam, o Senhor foi lá e dissipou todo aquele exército. Um contra o outro se desentendeu. Sabe também o que o Senhor está falando comigo e contigo? Para de querer fazer com as suas mãos. Para de querer resolver. Há momentos que a gente não vai fazer. Há momentos que a gente só vai orar e vou me entregar nas mãos do Senhor. Aleluia. Tem coisas que não dá para fazer. Essa viúva não tinha como fazer mais nada. Essa palavra aqui, essa palavra é forte porque essa mulher, como que estava a vida dela? Um passado de tristeza. Só tinha um filho. Viúva, porque então já havia perdido o marido. Um presente de desgraça. Viúva com filho morto, filho que deveria sustentar ela. E um futuro sem esperança. Mas eu glorifico a Deus com esse Jesus, porque ele chega para mudar toda a história. Teu presente pode estar desgraçado. O teu futuro pode estar sem esperança. Ele chega, olha para você e diz, não chores. Sabe o que é interessante? Que quando ele disse não chores na palavra, o povo que carregava, que ia naquele mutirão para o enterro, o povo continuou andando. Ele não se importou com a palavra de Jesus. Por isso que no versículo 14 diz assim, chegando-se, Jesus se chegando, tocou no esquife, e entre parênteses está, e os que o levavam pararam. Porque sabemos que era impuro alguém tocar em esquife, tocar num caixão.
Mas Jesus foi lá e tocou, sabe por quê? Ele precisava fazer a multidão parar para ver o milagre daquela mulher. O Senhor, ele vai tocar em quem você menos imagina, mas a multidão vai ter que ver o milagre que tu tem para receber. O Senhor Jesus vai tocar. A Bíblia diz lá no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O Senhor, ele compara nossas vidas a uma águia. Porque a águia, ela tem a capacidade, querido, de quando ela prevê que está vindo uma grande tempestade, ela voa acima da tempestade e não desiste. Essa é a palavra nesta manhã. Voe acima das tempestades. Voe acima das dificuldades. O Senhor não te comparou com uma águia à toa. O Senhor quer que você tenha essa mesma força. Voe acima das tempestades. Ainda que tudo diga que não. Ainda que o Senhor parece que se esqueceu de você. O silêncio dele é resposta. No silêncio ele trabalha por mim e por você. No silêncio ele está criando estratégias, situações para te dar a sua vitória e te exaltar em meio a tanta humilhação. Porque há momentos em nossa vida que estão rindo do nosso milagre. Não estão acreditando que ele pode fazer. E ele permite que comecem a rir. E daqui a pouco a palavra diz que ele fez o que com a filha de Jairo? Ele olhou para aquela menina e disse: levanta-te, menina. Pela palavra de Jesus, aquela menina ficou de pé. E logo em seguida o próximo versículo diz: e todos se maravilharam. Ou seja, quem estava rindo agora vai fazer o quê? Vai se maravilhar com a sua vitória. Aleluia. Quem estava rindo agora vai ficar espantado com a sua vitória. Quem estava rindo, estava desacreditado, vai ter que ver a minha e a sua vitória. O negócio todo é esperar. O negócio todo é acreditar. É no momento da espera, é um momento que parece que a gente está só. Parece que não vai acontecer. Parece que não tem solução. Aí é o segredinho. Confiar na palavra. Procurar resposta na palavra. O terceiro recadinho para você. Viver a promessa. Esqueça seus argumentos. Esqueça teus questionamentos. A gente às vezes questiona muito com Deus, sabe? A Bíblia diz no livro de João, capítulo 11, versículo 39, que o Senhor Jesus, ele disse assim para Marta: Marta, tirai a pedra. Marta, no versículo 39, ela já deveria ir lá tirar a pedra. Mas no versículo 40, ela já começa a questionar. Senhor, já cheira mal. Senhor, já tem 4 dias. Sabe o que é isso? Questionamento de Marta. Argumentos de Marta. Quando o Senhor está falando para mim e para você, não argumenta. Eu falei tirar a pedra, confia. Se eu estou mandando tirar a pedra, é porque eu tenho um milagre para fazer. Marta, não argumente, não questione. Pelos argumentos de Marta, demorou mais um versículo para se tirar a pedra. Ele mandou tirar a pedra no versículo 39, só foram tirar a pedra no versículo 41. Por quê? Nesse intervalo teve argumento. Nesse intervalo teve questionamento. E o Senhor fala para mim e para você: não argumente. Quando eu mando fazer, faça, confie, acreditando que eu tenho um milagre para você, eu tenho resposta. Para de argumentar. Para de questionar. O Senhor, ele é o Deus que nos dá estratégia para vencer a guerra. Só que nós temos que pôr em prática a estratégia. Já viu às vezes quando o Senhor fala assim: faça isso, e você fala assim: eu não sei se é da minha cabeça ou do meu coração, se é Deus falando. Se você é vaso de Deus, se tu é cheio de azeite, se a unção do Senhor paira sobre a sua vida, confie, acredite, que não vá questionar os argumentos dele. Não questione, não argumente, não fale: Senhor, já cheira mal. Ele não sabia. Ele não sabia que já tinha 4 dias. Ele não sabia que já cheirava mal. Ele já sabia, ele não precisava de explicação de Marta. Mas nós às vezes queremos explicar para o Senhor. O Senhor fala: vou fazer na vida deste homem. Aí a gente fala assim: ah, Senhor, esse homem botou uma gravata, hein? Difícil. Sabe o que tu tem que fazer quando ele falar que vai fazer na vida do teu marido? Entra lá no shopping e compra a gravata. Chega em casa e fala: Senhor, esta é a gravata que eu já estou guardando para este homem usar naquele dia. Aleluia. Porque quando nós acreditamos na promessa, nós demonstramos que acreditamos. Aleluia. Eu tenho promessa e não, parece que eu não acredito, porque eu não faço nada para mostrar para o meu Deus que eu creio na promessa. Eu acredito que Ele pode fazer na minha vida, na sua vida. Teve um momento da minha vida que eu falei: Senhor, tu não vai cumprir promessa, porque está tudo ao contrário. Tudo diz que não. Tudo estava dando errado. Mas é quando tudo está dando errado que Ele fala: eu preciso me apresentar para você. Tem um momento que a gente fala assim: cadê todo mundo? A gente até quer culpar o pastor,
quer culpar a líder da oração, a líder das irmãs, mas você precisa entender que é um momento seu com Deus. Tu precisa entender que tu está passando por isso para adquirir mais intimidade, mais experiência com Deus. E teve um momento na minha vida, amado, que eu falei para o Senhor assim, Senhor, como que tu vai fazer isso? Porque eu não tenho nada. Eu me preparei para me casar com meu esposo e não tinha nada. E como a noiva que quer casar sem ter nada, sem ter uma festa, sem estar vestida de noiva, quem, gente? Qual mulher sonha em casamento que não tem nada? Mas sabe o que eu tinha, irmã? Fé. Sabe o que eu tinha? Eu acreditava que ele era fiel para cumprir a promessa dele na minha vida. Eu cheguei dentro do meu quarto, fiz 100 convites para o meu casamento. E quando eu peguei aquele bolinho de convite, eu botei em cima da minha cama. E eu peguei o primeiro convite e levantei para o céu e falei, Jesus, tu é o primeiro convidado do meu casamento. Ah, Jesus, tu não vai num casamento que a noiva não está vestida, que o noivo não está vestido. Sabe os mínimos detalhes do meu casamento? Eu comecei a falar para Jesus segurando aquele convite. Glória a Deus. Eu falei, Jesus, é lua de mel, Jesus. Jesus, eu comecei a falar detalhes, sabe por quê? Não tem amigo melhor para você contar. E eu cheguei no dia seguinte, dentro daquela igreja que eu congregava, e eu virei para o meu pastor na época e falei, pastor, junto com meu esposo, Jesus é o primeiro convidado do meu casamento, faltando 4 meses para o meu casamento. Eu fiz um convite e falei, segura aí, porque tu és o anjo da igreja, tu simboliza o meu Jesus, então segura aí. Eu convidei Jesus para o meu casamento e o meu pastor segurou na época aquele convite, falou para mim assim, ele é o dono do ouro e da prata, nada vai faltar. Aleluia. Faltavam 4 meses para o meu casamento. Eu era professora primária, meu esposo segurança, não ganhávamos muito, 4 meses para muito sonho, mas para muita fé também. No dia seguinte, eu entrei dentro de uma loja e falei para aquela moça assim, meu amor, me mostra um vestido até R$400. Eu tenho 13 anos de casada, R$400 era dinheiro há 13 anos atrás. E eu falei, eu sou professora, eu vou pagar 100 por mês, é o que eu posso. E ela começou a me mostrar vários vestidos e nenhum eu gostava. De repente ela levantou um vestido que nós mulheres entendemos. Olhamos para aquele vestido e falei, é esse. E eu falei, é esse. E ela balançou o vestido meio com ar de deboche, como todos estavam rindo quando a filha de Jairo estava doente. E falou assim para mim, esse é 700. Eu falei, misericórdia, 700 eu não tenho. Nisso, a loja havia uma escada caracol. E desceu uma senhora dessa escada e falou assim, ei, eu aceitei Jesus ontem. E na igreja que eu aceitei Jesus, Deus usou um vaso e disse para mim que entraria uma jovem hoje por essas portas. E o vestido que ela quisesse, era para fazer pelo preço que ela pudesse pagar. Aleluia. E ali eu dei um bote naquele vestido. Sacudi e falei, 400, 4 de 100. E quando eu estava indo embora, eu vi um manequim vestido com roupa de noiva. Eu falei, a benção completa, vou voltar. Eu falei, vem cá, e roupa para noivo? E a dona da loja disse assim, se você trouxer 5 padrinhos, a do noivo sai de graça. E eu comecei a falar assim, quer ser meu padrinho? Tem que alugar naquela loja. Quer ser meu padrinho? Consegui a roupa. Eu falei, amor, uma coisa eu sei, eu tô vestido, tu tá vestido. Aí a gente vai comer o que na festa? Eu não sei. Tinha ninguém, sumiu todo mundo. Quem fazia salgadinho foi embora, quem sabia fazer bolo sumiu, foi todo mundo embora. De repente a minha mãe faz tudo de bom e do melhor, mas não é ela, é o que habitava para impedir a bênção. E a gente com os convites tudo pronto para entregar, ela jogou meus convites tudo fora. De repente eu falei para ele, não dá uma palavra, cate os convites calado. Daqui a pouco ela volta no quarto e fala, olha aqui, ó, eu resolvi uma coisa, vou dar o bolo. Eu falei, glória, isso aí. Daqui a pouco ela voltou, ó, resolvi outra coisa. Vou dar os docinhos. Eita, aí meu esposo falou assim, daqui a pouco ela entra e fala, vou dar a casa. Eu falei, continua assim. Aí eu comecei a ganhar tudo. Deus começou a providenciar tudo nos mínimos detalhes. Lua de mel me ligaram, Monique vem escolher. Escolhemos o dia, o local da lua de mel, nós não tínhamos dinheiro para jantar os 4 dias de lua de mel, não tínhamos. E eu disse para ele assim, amor, vamos cortar a gravata? E ele disse assim, mas esse negócio de cortar a gravata não dá muito dinheiro hoje no casamento, não. Eu falei, mas vamos cortar. Pense num casamento que só tinha nota de 50 na bandeja. Meu Deus! Pensa num casamento com o dinheiro da gravata. Nós viajamos, jantamos os 4 dias. No último dia fomos para Picanha e quando voltamos fizemos a primeira compra de mês para nossa casa. Esse foi o dinheiro da gravata. E Deus providenciou tudo. Aonde eu quero chegar no final, porque o nosso horário já está avançado. Muitas e muitas bênçãos. O testemunho é longo, mas eu quero falar o final, que é o importante. Eu estava na festa. Tudo lindo e maravilhoso. Estava desfrutando da minha promessa. O Senhor já havia enxugado as minhas lágrimas e eu estava desfrutando daquele momento. E enquanto eu estava na festa,
o meu primo na porta da quadra da escola, que eu era professora, então ganhei a quadra de presente para fazer a festa. Ele disse assim, tem uma pessoa na porta que não tem convite, mas quer entrar. Eu pensei, o meu primo não é evangélico, provavelmente não conhece todos os irmãos, alguém esqueceu o convite, eu vou até lá. Quando eu cheguei na porta daquele salão, havia um mendigo naquela porta, com as suas roupas rasgadas, mas não cheirava mal, os olhos claros, uma barba bem cerradinha, bem feita, meio sujo. E eu olhei nos olhos daquele mendigo e falei, pois não, senhor. E ele olhou para mim e disse assim, filha, como eu não vou entrar se eu fui o primeiro convidado para este casamento, filha? Como eu não vou entrar? E eu lembrei daquele dia, há 4 meses atrás, que eu peguei o primeiro convite e falei, Jesus, tu é o primeiro convidado do meu casamento. Jesus, tu não falha, tu não falta, tu não se atrasa, tu és fiel. Aleluia. E eu olhei nos olhos daquele mendigo e falei assim, Senhor, tu não é o primeiro convidado desse casamento, não. Tu é o primeiro convidado da minha vida. E eu dei o braço pro mendigo. E entramos festa dentro. Eu brinco com meu esposo e falo assim, amor, eu entrei com o noivo. Eu entrei com o noivo na festa. E havia uma mesinha que ninguém sentou. E eu coloquei ele sentado ali. E a presença era real. Meu corpo arrepiava da cabeça à ponta dos pés. Eu do lado dele. E eu queria conversar com ele. A mulher já fala bastante. Nessa situação, então, vamos conversar. E ele nada falava. E eu ali do lado dele. Mas ele conhece o meu e seu coração. E ele olhou para mim e falou assim, filha, vim aqui só te fazer uma pergunta. E eu olhei para ele e disse, fala, meu Senhor, tá tudo conforme tu me pediste? E eu falei, Senhor, já em meias lágrimas em todo o meu rosto, eu falei, Senhor, quando que tu dá somente o que pedimos ou pensamos? Quando tu só dá o que eu necessito, Senhor, tu nos dá muito além. O Senhor nos conhece, Ana só queria Samuel. Samuel era o suficiente. Teve Samuel, cumpriu seu voto, sabe o que vai acontecer? Vai ter mais 5 filhos, Ana. Vai ter mais do que pediste, Ana. Esta é a manhã do Senhor enxugar suas lágrimas e falar para ti, filha, viva a promessa. Creia na promessa, acredite na promessa. Eu não mudei. Eu não mudei, eu sou o mesmo Deus, aquele que faz o impossível. Eu quero te convidar nesta manhã a fechar os teus olhos. Nós vamos orar porque nós vamos convidar Jesus para esse teu problema. Porque quando nós convidamos, ele é educado, ele chega, ele se apresenta e ele tem milagre. Fecha os teus olhos, pensa agora nesse problema difícil, nesse problema impossível, inacreditável. Aquela viúva, ela estava lá preparando talvez o enterro e Jesus não havia chego. Eu tenho algo para te dizer, ele está a caminho. Ele está a caminho, ele está chegando para fazer milagre. Não é porque ele ainda não veio que ele não viu sua primeira lágrima. No livro de Salmos, capítulo 56, versículo 8, diz assim o salmista, Senhor, tu tem um odre para colher as minhas lágrimas. O odre está cheio, mas nenhuma lágrima vai se desfazer, nenhuma lágrima vai cair ao chão. Ele não desperdiça a sua lágrima vai virar chuva de bênção na sua vida. Feche teus olhos, pense nesse problema. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Deus bendito, nesta manhã gloriosa, nós consentimos a tua presença aqui neste lugar. Nós te convidamos para este problema, Senhor, te convidamos para o impossível, para o inacreditável. Te convidamos, Senhor, para aquilo que o homem diz que não tem como acontecer. Mas nós não servimos um homem na qual nós confiamos no braço de carne, não. Nós servimos a um Deus vivo, verdadeiro, eficaz. A um Deus que quando Ele promete, Ele cumpre. E melhor ainda, Ele se apresenta, Ele chega junto. Jovem, Ele chega junto no teu problema, na sua dificuldade. Mulher, não desacredita. Convida ele para entrar no teu lar nesta manhã. Convida ele para entrar nesta causa. Homem de Deus, convida ele para o teu ministério. Convida ele. Ele é fiel, ele vai realizar. Senhor, nós entregamos em tuas mãos cada ouvinte nesta manhã que está com um problema difícil. Senhor, enxugue as lágrimas dela. Enxugue as lágrimas dele, Senhor. Guarda no teu odre, Senhor. Realiza o milagre, o impossível. Toca no esquife se necessário for. Senhor, libera a palavra de levante.
Senhor, o teu povo precisa levantar e acreditar e confiar que o Senhor não mudou, o Senhor mesmo hoje será eternamente. Senhor, eu entrego em tuas mãos cada vida. Entra neste lar, Pai. Entra nesta causa. Peleja a minha causa e a causa da minha irmã nesta manhã. Senhor, enxugue as lágrimas para que possamos viver a promessa. Senhor, assim eu te oro e te agradeço nesta manhã, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade.